Eu senti tanto a sua falta. Megan, o que você tá fazendo? Você não parece ser minha avó. Ela não é a sua avó. Eu tô tão sozinho. Princesa, por favor, não. Você me deixaria entrar? Tem séries que a gente começa a assistir sem saber exatamente o que esperar. E de repente, percebe que está completamente preso naquela história. Origem é exatamente esse tipo de série. Ela não tenta chamar a atenção com exagero. Na verdade, o que prende mesmo é o mistério. Aos poucos, a história vai mostrando que o lugar onde tudo acontece não é apenas estranho, ele parece ter regras próprias. E quanto mais a gente acompanha os personagens, mais percebe que ninguém ali entende de verdade o que está acontecendo. Mas antes da gente continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal, se você gosta de conteúdo sobre filmes e séries. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim para vocês. Agora sim, bora pro vídeo. Abre a porta! Ei! Abre a porra da porta! Não chega perto, filha. Eles estão aqui. Ei! O que tá fazendo? Você não tá me reconhecendo? Ai, meu Deus. Isso, vai! Fecha a porta! Fecha a porta! Vamos! Quando a série From, conhecida aqui no Brasil como Origem, estreou em 2022, muita gente não sabia exatamente o que esperar dela. Mas bastaram alguns episódios para que o público percebesse que havia algo especial ali. A história começa de forma relativamente simples. Algumas pessoas, vindas de lugares diferentes, acabam chegando a uma pequena cidade aparentemente comum. O problema é que depois de entrar nesse lugar, ninguém consegue mais sair. Não importa qual estrada a pessoa tente seguir, sempre que alguém tenta ir embora, acaba voltando para o mesmo ponto. Com o tempo, os moradores começam a entender que aquela cidade funciona quase como uma armadilha, um lugar isolado do resto do mundo, onde todos que chegam acabam presos sem explicação. Ainda estão andando em círculos, né? É a pior parte. Quando você ainda tem esperança de voltar pra casa. Isso é muito cruel. E se isso já não fosse assustador o suficiente, existe algo ainda pior. Quando a noite chega, criaturas misteriosas aparecem. Esses seres têm uma aparência humana à primeira vista, mas não são humanos. Eles se aproximam das casas, tentam enganar as pessoas e representam um perigo constante para quem vive ali. Por causa disso, os moradores criaram regras muito rígidas de sobrevivência. Um dos poucos meios de proteção são alguns amuletos que, de alguma forma, impedem que essas criaturas entrem nas casas. Esse detalhe ajuda a mostrar que aquele lugar tem uma lógica própria, mesmo que ninguém entenda completamente como ela funciona. A série vai acompanhando diferentes personagens que tentam lidar com essa situação impossível. Entre eles está Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, que acaba assumindo um papel de liderança dentro da comunidade. Ele é uma das pessoas que mais tenta manter a ordem, e ao mesmo tempo encontrar alguma forma de entender o que está acontecendo naquele lugar. Tá, um padre, um xerife e uma assassina psicopata entram num bar. É por aí mesmo, isso. O quê? Também conhecemos a família Matthews, que chega à cidade logo no começo da história. Tabitha Matthews, interpretada por Catalina Sandino Moreno, acaba se envolvendo diretamente com algumas das descobertas mais importantes sobre aquele lugar. Já Jim Matthews, vivido por Ian Bailey, tenta entender a lógica por trás do fenômeno que prende todos ali. Uma das coisas que faz a Origem funcionar tão bem é que essa série não se limita apenas ao terror ou ao mistério. Ela também foca muito nas reações humanas. Cada personagem lida com aquela situação de uma forma diferente. Alguns tentam encontrar respostas, outros apenas tentam sobreviver. E há também aqueles que começam a perder a esperança. E foi justamente por causa dessa mistura de mistério, personagens complexos e perguntas sem respostas que muita gente começou a comparar a série com Lost. Essa comparação não surgiu por acaso. Um dos nomes mais importantes por trás da produção da série é Jack Bender, que também trabalhou durante anos em Lost e dirigiu vários episódios da série. Por isso, alguns elementos lembram bastante aquele estilo de narrativa, em que os mistérios vão sendo revelados aos poucos, enquanto novas perguntas surgem o tempo todo. Mesmo assim, Origem tem uma identidade própria. Ela é mais sombria, mais tensa e muito mais focada no terror. Enquanto Lost tinha um tom de aventura e exploração, Origem trabalha muito mais com a sensação de perigo constante,
a cidade parece viva de alguma forma, como se estivesse observando tudo o que acontece. Oi, Trudy. Como você sabe meu nome? A gente sabe todos os nomes. Outro ponto que chama atenção é como a série incentiva o público a criar teorias. Desde o começo, os fãs começaram a discutir o que aquele lugar realmente poderia ser. Alguns acreditam que a cidade possa estar ligada a algum tipo de experimento. Outros pensam que o local existe fora da realidade normal, como se fosse um espaço isolado do mundo. Também existem teorias de que tudo esteja conectado a algo muito maior que ainda não foi revelado. E a série alimenta essas teorias de forma muito inteligente. Ela mostra pistas, mas nunca explica tudo de uma vez. Isso faz com que cada episódio aumente ainda mais a curiosidade de quem está assistindo. Outro detalhe importante é que Origem conseguiu crescer bastante com o tempo. Muitas séries de mistério acabam perdendo força depois da primeira temporada, mas nesse caso aconteceu o contrário. Conforme novos episódios foram lançados, o interesse do público aumentou, justamente porque a história começou a explorar camadas mais profundas daquele mundo. A atmosfera também é um dos grandes acertos da série. A cidade tem um clima constante de tensão. Durante o dia, os personagens tentam viver da forma mais normal possível, mas quando a noite se aproxima, tudo muda. O medo volta a aparecer, e qualquer erro pode ser fatal. Isso cria um contraste muito forte que ajuda a manter o espectador envolvido. Muita gente que começa a assistir a série comenta a mesma coisa. É difícil parar depois de alguns episódios, porque sempre existe a sensação de que algo importante está prestes a ser revelado. E se você está se perguntando onde assistir a série hoje, Origem está disponível principalmente no catálogo da Globoplay. Com o sucesso que a série vem conquistando, ela acabou se tornando uma das produções de mistério mais comentadas dos últimos anos. E isso acontece porque a história confia muito na curiosidade do público. Ao invés de entregar respostas rápidas, ela prefere construir o mistério com calma. E talvez seja exatamente isso que faz a Origem funcionar tão bem. Porque, no fundo, a grande pergunta continua a mesma desde o início da série. O que realmente é aquele lugar? E por que ninguém consegue sair dele? E agora, quero saber a sua opinião. Você já assistiu Origem? E qual teoria sobre a série faz mais sentido para você até agora? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que eu trago aqui. Sempre explorando histórias, curiosidades e mistérios do cinema e das séries. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.